Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marcelo Cardoso. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você estiver aqui a primeira vez, se inscreve no canal, curte esse vídeo e se você gostar do conteúdo você pode compartilhar ele com os seus amigos, tá bom? O que acontece com o arrogante? O que acontece com aquela pessoa totalmente arrogante que olha para os seus feitos e se acha mais importante do que as outras? Interessante ter uma análise sobre essa questão. O que acontece com a pessoa que é arrogante e se coloca sobre os outros? O que a Bíblia pode nos ensinar para a gente sobre isso? Eu estava lendo aqui um texto do profeta Isaías essa semana, relendo esse livro que eu já li algumas vezes, e existe um momento na história do povo de Israel em que eles estão divididos em dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Então, o reino de Israel e o reino lá de Judá. O primeiro reino ele acaba sendo dominado, né, subjugado e dominado pelo povo assírio, sob o rei Senaqueribe, nome do rei, nome interessante, né? Coloca esse nome no seu próximo filho, vai ser interessante. Senaqueribe. Então Senaqueribe ele entra, domina o reino do norte, subjuga, e agora ele parte para o reino do sul. Ele vai para cima do reino de Judá, daqueles que permaneceram ali, né, ainda intactos, não subjugados pelo seu poder. Então ele vai para cima, ele cai para dentro e ele envia, antes da sua invasão, né, ele toma as cidades fortificadas de Judá, né, ou seja, ele rende ali as suas defesas territoriais e envia a mensagem para o rei de Judá, que nesse período aqui é o rei Ezequias. Então esse mensageiro chamado Rabsaqué, também outro nome bem bonitinho, né, ele chega lá na frente do povo, né? Ele sobe lá na muralha, se é isso que o texto nos diz, e diz assim, ó, digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Babilônia, rei da Assíria, perdão, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando para que se rebele contra mim? Então ele já chega apavorando o rei Ezequias, dizendo, quem é você? Que confiança que você tem? O meu rei já dominou diversas nações, o que você pode contra ele? E depois ele se vira para o povo, né? Ele fala isso para os representantes de Ezequias ali, e depois esse Rabsaqué, o assírio, ele fala para o povo, olha, não confia nesse rei de vocês não, ele vai perder, ele está pedindo para vocês manterem a confiança em Deus, mas esse Deus não vai salvar vocês do nosso ataque. Então, eu daria para vocês até 2.000 cavalos, se vocês tivessem gente para montar neles. Ou seja, ele está blasfemando, ele está provocando, ele está ali chamando o povo para uma situação de desespero. Então perceba que o medo, ele sempre trabalha numa situação onde ele coloca a pessoa como se ela estivesse sem opções. Nem sempre isso é condizente com a própria realidade. Muitas vezes a pessoa tem até uma condição de se colocar ali, não numa situação de pânico, mas ela acaba sendo dominada pelo medo e o pânico por causa da propaganda. Ou seja, o que está acontecendo hoje, né? As pessoas estão tomadas pelo medo, mas elas não estão buscando as alternativas que podem ser tomadas ainda hoje, antes mesmo das próprias alternativas que aqueles que estão propagando o medo dizem, né? Vocês sabem do que eu estou falando, não preciso dizer aqui, mas quando você trabalha com o medo, com uma ameaça que é real, obviamente, né? O povo assírio tinha um exército numeroso, aproximadamente 200.000 homens, e Israel era muito pequeno. Segundo aqui a provocação do Rabsaqué, eles não teriam nem 2.000 pessoas para montar os cavalos, né? Obviamente que ele deve estar falando isso depois que se Judá ousasse lutar contra o rei da Assíria, aí não ia sobrar nem 2.000 pessoas, né? A ameaça real, diante da ameaça real, que eu queria dizer aqui com esse raciocínio, você se coloca numa situação de pânico, se você não considerar as outras alternativas. Então o que acontece com o povo aqui? O que Rabsaqué está levando o povo de Israel a se colocar? Numa situação de pânico, acuados, né? Ali num funil,
situacional, onde a única alternativa é a rendição. A única alternativa para Judá, né? Eu confundo às vezes, falo Israel e Judá, tá? Mas eu estou falando sobre o reino do sul, o reino de Judá. A única alternativa para aquele povo seria se render e deixar que Senaqueribe dominasse sobre eles. E aí, depois de todo esse apavoro, toda essa propaganda, olha, ou vocês se rendem, ou a gente vai passar por cima. O que Senaqueribe, que Ezequias faz? Ezequias vai consultar o profeta Isaías, né? Então, o profeta Isaías, que naquela situação ele era o profeta, o homem de Deus, né? A gente gosta dessa expressão, né? Homem de Deus hoje, mas seria como se fosse ali aquele mediador, aquele porta-voz de Deus, né? Digamos assim. Aquela pessoa que vai dar para o rei e automaticamente para o povo um conselho vindo de Deus. Então, nesse sentido de profetas, né? Aquele que traz a mensagem de Deus, hoje a gente está sentindo falta. Não que não tenhamos, a gente tem um monte. Mas as palavras desses profetas, muitas vezes, elas condizem, elas são iguais àquelas palavras que os nossos opressores colocam sobre nós. Não é? Muitas vezes as palavras estão ali, né, consoantes às palavras dos nossos opressores. Então, não traz alívio e não tira de nós o medo. Mas olha só qual foi a palavra de Isaías nessa situação. Olha o que ele fala. Os servos de Ezequias foram falar com Isaías, que era o profeta, que lhes disse: digam ao rei o seguinte, assim diz o Senhor. Quando está falando essa expressão, é de fato Deus detalhadamente, literalmente falando. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir o certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Olha o destino do arrogante. Mas até aqui está tudo bem. Aqui está como uma palavra apenas de um profeta. O Senaqueribe e Rabsaqué não confiam em Deus e eles não vão dar ouvidos para isso aqui. Exatamente como acontece hoje. Muitas pessoas estão falando as palavras de Deus, né? aquela mensagem que é de Deus, e não estão ouvindo, os outros não estão ouvindo, não estão dando ouvidos, não é? E infelizmente essa é uma característica do arrogante também. O arrogante tapa seus ouvidos por causa da sua arrogância, do seu orgulho, e não ouve o que Deus tem a dizer. Olha que interessante aqui um trechinho da oração que Ezequias faz. Ezequias faz uma oração depois dessa palavra de Isaías, né? Ele diz assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és Deus de todos os reinos da terra. Então ele percebe que a autoridade de Deus está acima da autoridade de Senaqueribe. Isso é confiança. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países da terra. Ele reconhece o poder ameaçador real da Síria. E lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitas por mãos humanas. Por isso o destruíram. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor. Então, Ezequias confia em Deus. Numa situação de amedrontamento, de afunilamento, Ezequias confia em Deus. E eu espero que nós não tenhamos que viver situações de afunilamento para mostrar para Deus a nossa confiança nele, né? Eu acho que a gente tem que viver nesse estado de maneira constante, né? Constantemente viver nesse estado de confiança em Deus. Mas você pode, de repente, se passar por uma situação
que lhe provoque medo, te deixe atormentado, amedrontado, acuado, e aí você vai se lembrar dessa confiança em Deus. Tudo bem, ainda há tempo para nós, pela graça de Deus, não é? Então, o que acontece, meus amigos, com o arrogante, que é aí o tema desse vídeo rápido, né? Uma reflexão bem rápida para a gente aí, hoje à tarde. Hoje é terça-feira, dia 11, né? Tô falando, tinha que ter falado no começo do vídeo, né? Hoje é terça-feira, dia 11 de maio de 2021. Estamos aqui aproximadamente às 15 horas. E o que eu queria falar para vocês aqui, qual é a resposta, o que acontece com o arrogante Senaqueribe, Rabsaqué e o seu exército? Olha o que acontece. Então, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do arraial dos assírios. Ou seja, 185 mil homens foram para o saco, como dizem hoje, né? De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo, do seu deus Nisroch, os seus filhos, Adramaleque e Sarezer. Quantos nomes bonitinhos, hein? Os dois filhos, Adramaleque e Sarezer, se levantaram contra o seu pai e tiraram a sua vida, a espada. E depois eles fugiram. Ou seja, e aí um outro entrou no lugar de Senaqueribe e reinou em seu lugar. Qual foi o destino desse rei orgulhoso, esse rei que afrontou o povo de Deus? O fim dele foi o fim, né? Acabou para ele. Porque naquele momento, naquele período, nesse período aqui, nesse contexto de guerras, nesse contexto onde não existia democracia, não existiam os sistemas de governo que a gente entende, conhece hoje, né? Não existiam sistemas econômicos, ministério de relações exteriores, a diplomacia que hoje a gente desfruta, né? Aconteceu isso. Os exércitos entravam em guerra e se não tinha acordo entre eles, o mais forte prevalecia. Só que Israel, no caso aqui Judá, tinha um fator que os outros não tinham. Israel tinha o Deus criador do universo, o Senhor de todas as nações. E foi a ele que Ezequias recorreu e foi ouvido. Então eu deixo essa reflexão, esse pensamento aqui bíblico para vocês hoje, de Isaías capítulo 36 em diante, né? Que conta essa história do rei Ezequias diante aí da invasão do Império Assírio, que teve sucesso contra Israel, o outro reino, né? Mas não conseguiu êxito contra Judá. Então que fique para você essa história, né? De incentivo, de uma reflexão para você pensar sobre isso hoje, amanhã também, durante suas próximas semanas, próximos dias. Deus é o Senhor do universo, Ele controla todas as coisas. Por mais que hoje pareça que está tudo perdido, que está tudo já destinado, que já estamos ali naquele funil de opressão, do medo, onde só uma solução ela é possível, só a solução que os nossos próprios algozes trazem sobre nós. Eu deixo para você que não é bem assim. Deus pode surpreender e fazer algo que a gente não está esperando. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez. Se você quiser ajudar a gente aí, compartilha esse vídeo, clica aqui no like, né? Se inscreve no canal, não custa nada, não estou cobrando nada por isso, tá bom? É de graça, não dói, e ajuda a gente aí a fazer esse canal crescer e essa mensagem chegar aí a diversas pessoas, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua paciência até aqui. Busquem sempre as coisas do alto. Tchau!